E aí, tudo bem? Meu nome é Mário, sou professor de língua portuguesa aqui da UGrad e a gente vai começar a falar hoje sobre morfologia. O primeiro estudo da morfologia é sobre as classes gramaticais. Acho que você já ouviu falar em classes morfológicas, mas aqui a gente vai tratar como classes gramaticais. Por uma razão bem simples. Primeiro a gente vai entender o que é a morfologia. Morfo significa forma. Logia, assim como biologia, assim como geologia, significa estudo. Então aqui a gente vai fazer o estudo da língua pela forma, tudo bem? Mas esse é só um dos 3 critérios que classifica as palavras da língua portuguesa em 10 classes gramaticais. Tudo bem? Então vamos lá. O primeiro critério, então, é o critério morfológico, que vai analisar ou classificar as palavras quanto à sua forma. Já o segundo critério é o critério sintático, que vai classificar as palavras quanto à sua função. Função dentro da frase, função dentro do parágrafo, até mesmo dentro de um texto. O último critério, como você deve imaginar, é o critério semântico, que tem a ver com o sentido. E aí, esses 3 critérios vão dividir todas as classes gramaticais da língua portuguesa em 10 classes gramaticais. Então vamos lá. A primeira divisão é a divisão entre as classes variáveis e as invariáveis. Aí entra o critério morfológico, porque é quanto à forma. Então, se a forma da palavra sofre variações, sofre flexões, desinências e tudo mais, a gente já vai entender o que é isso, aí ela pode ser chamada de variável. Se ela não varia em momento algum, aí ela é uma classe chamada de classe invariável. E entra então o critério morfológico quanto à forma. Bom, como eu disse, são 10 classes gramaticais. Vamos ver certinho cada uma delas. Bom, primeiro as variáveis, que são a maioria delas. Ao todo são 6 classes variáveis. O substantivo, o adjetivo, o numeral, o artigo, o pronome e o verbo são então as classes variáveis. Também tem as classes invariáveis, são aquelas que não sofrem nenhum tipo de flexão. São elas a preposição, a conjunção, o advérbio e a interjeição. Bom, todas essas 10 classes gramaticais, obviamente, significam alguma coisa. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. A primeira lição, então, existem 2 subclassificações morfológicas para as classes gramaticais. As que são variáveis e as que são invariáveis. Tudo bem? Vamos lá olhar para todas elas. Começando pelas classes que a gente chama de classes nominais, ou seja, classes associadas aos nomes. Tudo bem? A gente vai usar essa palavra nome muitas vezes como sinônimo de substantivo, porque na verdade são. Para a gente entender isso, a gente precisa olhar o que significa então o substantivo. Vamos lá, definição de substantivo então. É a classe de palavras que dá nome às coisas, reais ou imaginárias. Tudo bem? Nomeia as coisas do mundo, sejam elas reais ou imaginárias. Por isso, nome, porque dá nome às coisas. Também, associadas aos substantivos ou aos nomes, existe o adjetivo ou os adjetivos, que tem a função de qualificar as coisas. Por isso, eles sempre vão acompanhar os nomes, sempre vão acompanhar os substantivos. Afinal de contas, para qualificar uma coisa, você precisa dar nome a essa coisa. Então, na língua, a gente sempre associa os adjetivos aos substantivos. Por isso, fazem parte de um mesmo grupo, as classes nominais. Além de substantivo e adjetivo, também tem outros 2 determinantes para esse substantivo, que são os artigos e os numerais. Os artigos têm a função de definir ou de indefinir esse nome. Já vamos ver exemplo disso tudo. Os numerais têm a função de numerar, ou seja, quantificar ou ordenar essas coisas ou esses nomes. Junto dessas 4 classes gramaticais, também existem os pronomes. Só que os pronomes são uma classe gramatical um tanto quanto polêmica. Por quê? Aqui a gente está olhando só para o critério morfológico, semântico. Afinal de contas, os substantivos variam, certo? Então eles variam em masculino e feminino, em singular e plural, aumentativo e diminutivo. Os adjetivos também recebem flexão de gênero, também recebem flexão de número, também recebem superlativos. Ok. Os artigos vão receber flexão de gênero, de número
e de definidos ou indefinidos. Essas flexões vão variar um pouquinho. No caso dos pronomes, essa variação acontece de acordo com o termo ao qual ele se refere. Só que os pronomes, talvez você tenha aprendido que eles têm a função de substituir nomes, mas eles também acompanham. E nem sempre eles têm a função apenas de evitar a repetição. Às vezes eles servem para apontar para frente, para apontar para trás. Isso faz com que esses pronomes tenham uma função chamada de função deítica, que nada mais é do que apontar para outros elementos dentro do texto. Isso faz do pronome uma classe gramatical sintática, porque ela não carrega só o sentido dela, mas ela vai associar a ela o sentido de uma outra palavra. Então a gente vai ver os pronomes aqui, entre as classes nominais, mas também vai encontrar entre as classes coesivas, que são as próximas que a gente vai estudar ainda nessa aula. Vamos ver aqui então os exemplos primeiro de substantivos, ou seja, as palavras que dão nome às coisas. O primeiro deles é o exemplo da palavra sol. A palavra sol dá nome a uma estrela, certo? Que fica lá no meio do nosso sistema solar. É aquilo que ilumina os nossos dias e que foge à noite para dar lugar à Lua. E Lua também é o nome desse satélite que fica voando ou fica contornando a nossa Terra. Bom, guarda essa palavra satélite. A gente vai falar sobre ela depois. Outra palavrinha é flor. Só que aí que tá, você vai falar, professor, mas flores também têm nomes. Por exemplo, a rosa, o girassol, todas essas são substantivos. Sim, porque dão nomes às coisas. Ah, professor, então quer dizer que flor e girassol são dois substantivos? Sim, são dois substantivos. Um mais genérico, porque coloca aquele objeto ou aquela coisa do mundo real entre vários outros, e aquele outro que serve para especificar. Então, flor é mais genérico e girassol é um pouco mais específico. A gente vai estudar isso um pouco mais aprofundadamente na aula 7, que é a aula sobre os substantivos especificamente. Bom, a palavra justiça está aqui. É um substantivo, porque dá nome a uma coisa, mas que coisa é essa? Sim, a justiça é a ação de se fazer justo. Então, quando alguma coisa é justa, ela tem justiça. Tudo bem? Só que aí que tá. Justo não é um adjetivo? Não é uma qualificação de um objeto? Pois é. Como é que a gente vai fazer para passar o adjetivo justo para a palavra justiça? Justamente, nesse processo, a gente vai encontrar de uma característica um nome para uma coisa. E a gente vai estudar isso melhor quando a gente estiver falando sobre a formação das palavras. Esse é um tipo de derivação. Mas, primeiro você precisa entender o seguinte: substantivos dão nome às coisas, sejam elas coisas reais, como o sol, a lua, a flor, o girassol, sejam elas imaginárias, como é o caso da justiça. Tudo bem? Bom, e vamos lá para esses adjetivos então. Outros adjetivos, você tem, por exemplo, branco, você tem essa parede aqui atrás que é verde. Eu posso dizer, por exemplo, que essa parede é verde. Eu posso dizer que essa parede é bonita. Nas duas formas, parede é o substantivo, que é o que dá nome a essa coisa que está aqui atrás. Mas, se você pensar, quando eu atribuo uma característica como verde, ou quando eu atribuo essa característica como bonita, existe uma diferença, certo? A diferença é, verde é uma característica que a parede tem. Eu estou identificando na parede. Agora, quando eu digo que ela é bonita, vamos dizer que diz muito mais sobre mim do que sobre a parede, certo? Afinal de contas, bonita é a minha opinião sobre a parede. E aí a gente tem duas formas de adjetivar. Isso também vai ser assunto para a gente aprofundar na aula de adjetivos. Tudo bem? Vamos lá. Os numerais. Existem 4 tipos de numerais, que a gente também vai estudar mais aprofundado. Só para a gente colocar os nomes deles aqui, existem os numerais cardinais, 4, 20, 30. Existem os numerais ordinais, são aqueles que colocam os substantivos em ordem. O quarto, 20º, 30º, beleza? Existem os fracionários, como meio, 1/3, 1/5. Os números multiplicativos, o duplo, o triplo, a centena, a dezena, todos esses
São numerais que servem para quantificar ou para ordenar os substantivos em uma ordem. Os artigos são divididos entre duas formas, os definidos e os indefinidos. Ou seja, se eu digo, por exemplo, que fulano foi encontrado na Cracolândia. Bom, na Cracolândia parece que eu estou definindo que é um lugar específico. Você sabe qual é, você sabe onde é. Então, eu digo fulano foi encontrado na Cracolândia. Agora, se eu digo que o fulano foi encontrado em uma Cracolândia, aí eu estou pegando, na verdade, a ideia de Cracolândia, vou te dizer que, na verdade, não existe só uma, porque uma delas fica famosa e tudo mais, mas existem várias regiões do país, em quase todas as cidades, existem algumas regiões em que existe uma aglomeração grande de usuários de crack. E essas aglomerações são chamadas de Cracolândia. Então, quando eu digo que fulano foi encontrado na Cracolândia, eu digo qual é. Quando eu digo que ele foi encontrado em uma Cracolândia, eu estou dizendo que foi em uma qualquer, e aí vou te estimular a querer saber qual delas foi. Tudo bem? Além disso, os artigos recebem a flexão de masculino e feminino ou de singular e plural, assim como os numerais, assim como os adjetivos. Por quê? Esses três estão sempre associados aos substantivos. E aí eles vão depender da maneira como se formou aquele substantivo. Se no masculino ou no feminino, se no singular ou no plural, e por aí vai. Lembra? A gente está falando das classes variáveis e a gente está falando sobre as classes nominais, ou seja, as classes variáveis que estão associadas aos nomes. Bom, e por fim, os pronomes. Aqui eu só vou te explicar por que os pronomes estão entre as classes nominais, certo? Os pronomes são divididos em 6 subclasses, ok? Pronomes pessoais, pronomes possessivos, pronomes demonstrativos, pronomes relativos, indefinidos e interrogativos. São vários mesmo, mas cada um deles tem a sua função. Só para você saber, existe, por exemplo, a função do pronome de substituir nomes ou de substituir substantivos ou de acompanhá-los. Só vou te dar 2 exemplos. O pronome pessoal, eu, substitui a pessoa que está falando, tudo bem? Ele é a pessoa de quem eu estou falando. O tu é a pessoa com quem eu estou falando. Então, para você evitar a repetição desses nomes de outros substantivos, a gente vai construir dentro de um texto o uso desses pronomes pessoais. Eles são pessoais porque substituem pessoas. Por outro lado, também tem os pronomes possessivos, que já têm a função de acompanhar nomes. Por exemplo, a minha casa, a minha roupa. Meu é uma característica. Eu estou associando a mim aquele elemento. Então, a camiseta é minha, a roupa é minha, porque ela está associada a mim. Então, vai acompanhar. Camiseta, minha. Minha camiseta. Então, característica dessa coisa. Tudo bem? Então, esse pronome vai ter essas 2 funções, além de outras que a gente vai ver mais à frente, quando eu estiver estudando especificamente os pronomes, ok? Bom, os pronomes também estão dentro das classes chamadas coesivas. Lembra? A gente dividiu em 2 colunas, as variáveis e as invariáveis. Os pronomes estão nas classes variáveis e estão também associados a nomes, pelo critério morfológico, ou seja, eles sofrem as mesmas flexões que os nomes, por substituí-los ou por acompanhá-los. Mas também tem algumas funções que vão um pouco além da simples substituição ou acompanhamento. Os pronomes podem apontar para frente, podem apontar para trás, eles podem fazer apontando para frente a catáfora, podem apontar para trás fazendo a anáfora. Essa é a função deítica que eu estava falando no comecinho dessa aula. A gente ainda vai ver isso um pouco mais para frente. Mas vamos lá, o que significa quando eu uso, por exemplo, isso? O que a palavra isso significa? Por si só, nada. Ela significa o quê? Aquilo para que ela aponta. Seja para frente, seja para trás, seja para fora de um texto. Esse isso, na verdade, não carrega significado em si. Ele aponta para um outro termo. Isso estabelece a coesão textual. Por isso, os pronomes também são classificados como classes coesivas. Tudo bem? Além deles, tem outras 2 classes que são invariáveis, as preposições e as conjunções. Bom,
dá uma olhada aqui comigo com bastante calma. A gente vai estudar as preposições uma a uma, vamos dar uma olhada no processo de regência, a gente vai rever preposição várias vezes. Conjunção também vai ser um estudo muito importante, principalmente para a gente olhar lá na frente para as orações coordenadas, para as orações subordinadas, esse assunto pesadíssimo, mas que quando você tem muito claramente colocado na sua cabeça a definição de conjunção, isso pode funcionar muito bem para você, pode deixar seu estudo muito mais leve. Vamos lá. Bom, as preposições são diferentes das conjunções. Tem uma semelhança, são invariáveis. O resto tudo é absolutamente diferente. Por quê? As preposições, como o próprio nome diz, são pré-posições, ou seja, elas estão posicionadas antes de alguns termos. E esse processo chama-se regência. Alguns termos, como substantivos e verbos, regem preposições, ou seja, eles precisam de preposições para alcançar outros termos que vêm depois. Isso é uma função absolutamente sintática. De novo, palavras que não significam algo, mas carregam para dentro de um texto, de uma frase, de um parágrafo, um sentido. Tudo bem? Já as conjunções têm a função de juntar as coisas. Perceba que é diferente. A preposição é necessária, ela foi exigida por uma palavra, a conjunção serve para juntar. Então, por mais que uma palavra possa pedir, possa levar a uma necessidade de uma conjunção, na verdade a necessidade da conjunção vai além de uma palavra ou duas palavras. Ela tem a ver mais com a relação entre essas palavras, mais a ver com os textos que elas juntam, os parágrafos, as frases, os enunciados. Tudo bem? Então, preposição posiciona antes, conjunção junta as coisas. Tudo bem? Então vamos lá. Isso tudo serve para estabelecer a coesão textual. Além dessas, a gente também tem entre as classes variáveis os verbos. A gente vai estudar muito verbo. Mas antes da gente chegar lá, eu só preciso que você guarde uma função na sua cabeça, certo? Os verbos são variáveis, ou seja, eles sofrem mudanças. Essas mudanças são chamadas de desinências verbais. Tudo bem? Bom, o que eles significam? Ah, verbo é ação, professor. Eu estou sabendo. Calma, porque é, mas não é só ação. Tudo bem? Os verbos podem ser também, além de verbos de ação, eles podem ser verbos de estado, podem ser verbos que exprimem um processo, podem ser verbos que representam uma mudança de estado, tipo levantar, sentar. Já vamos ver isso mais para frente. E fenômenos. Fenômenos da natureza, fenômenos climáticos e tudo mais. Beleza? Então, por essência, a palavra verbo ou a classe gramatical verbo representa um acontecimento. Tudo bem? Beleza. Associados aos verbos, a gente tem lá na outra coluna dos invariáveis os advérbios, que são palavras que apresentam uma circunstância, normalmente para os verbos, mas não só. Dentro de vários processos que a gente vai estudar lá na frente dos advérbios, a gente vai ver que eles também dão circunstâncias ou aspectos para outros advérbios, para adjetivos. E aí, o que é uma circunstância? Eu posso estar calado, ou eu posso estar completamente calado. Nossa, mas qual que é a diferença? A diferença é que eu dei uma circunstância que exagera. Aí eu estou construindo uma figura de linguagem chamada hipérbole. Por quê? Talvez por uma necessidade dentro de uma situação comunicativa que eu tenha de causar um exagero. Aí eu estou dando intensidade, estou exagerando. São várias as formas de a gente interpretar esses advérbios. E esse estudo vai ser mais para frente, olhando para eles com calma. Tudo bem? Bom, para fechar, a última de todas as 10 classes gramaticais. Bom, que raio é a tal da interjeição? A interjeição é chamada de classe expressiva, ela está sozinha. Por quê? Porque ela só tem uma função, que é expressar uma sensação, um sentimento, uma raiva ou um cansaço. Normalmente, as interjeições estão associadas a frases exclamativas. Então, é só a interjeição e o ponto de exclamação. Tudo bem? Exemplos disso. Uau! Nossa! Sabe esse nossa, da onde vem? Vem daquela coisa da gente falar, nossa, senhora Aparecida, nossa, senhora trem que bula, essa coisa toda. Só que ao invés da gente falar toda essa frase zona enorme, a gente fala só o nossa. Só que nossa
lá atrás, se você olhar bem com calma, nossa, é um pronome possessivo. Nesse caso, ele está sendo utilizado como interjeição. Então, por isso, as interjeições estão separadas, porque elas também podem ser formadas por palavras de outras classes gramaticais, mas que são utilizadas naquele momento, para expressar alguma coisa. Tudo bem? Bom, a aula de hoje era essa. A gente precisa pensar só o seguinte: as classes não são apenas morfológicas, elas são gramaticais porque elas dependem de 3 critérios diferentes. O critério morfológico quanto à forma, o critério sintático quanto à função e o critério semântico quanto ao sentido dessas palavras. E aí, a gente vai fazendo subclassificações delas para juntar aquelas que têm características semelhantes. Tudo certo? Muito obrigado. Qualquer dúvida que você tiver, pode voltar ao vídeo para conferir as coisas. Agradeço demais a atenção de vocês e até a próxima!